passar os avisos, os recados e o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Mais uma vez, bom dia a todos. Isso, muito obrigado. Bom dia a vocês que nos acompanham pelas mídias digitais. É tão gostoso, né, estar aqui, esse bom dia, essa confraternização, nós aqui, vocês aí, as equipes espirituais também aqui trabalhando. E aos poucos a gente vai melhorando, não é isso? Nós estamos nos sentindo cada vez melhores, a cada domingo cada vez melhor. É assim que funciona, né? Não esperamos chegar aqui pela primeira vez, sentar no banco e está tudo pronto, tudo resolvido, tá? Não é assim que as coisas vão funcionar. É doses homeopáticas. Devagar, aos poucos, a gente vai, cada domingo, se elevando e se sentindo cada vez melhor. Então, nós estamos aqui reunidos para iniciarmos mais esse trabalho. Alguém aqui vindo pela primeira vez? Hoje não, né? Mas pela primeira vez no domingo, estamos todos nós aqui reunidos. Vamos aos nossos avisos e aos nossos recados. Primeira coisa, por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes que ele toque durante o trabalho, tá bem? Prato do dia. Hoje nós temos, em comemoração ao mês de agosto, Festival de Massas, um macarrão chamado linguine. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E olha que sou de família de italianos, como de tudo. Mas linguine eu nunca tinha ouvido falar. Me disseram que é um tipo de um talharim um pouco mais estreito. Está ali entre o espaguete e o talharim, tá bom? E é com molho ragu. Molho com linguiça e vários tipos de carnes juntos. E acompanha também salpicão de frango. Olha, é fresquinho, é feito aqui na cozinha pelas equipes das cozinheiras e vale muito a pena levar para casa. No final dos trabalhos, na saída, por favor, quem quiser adquirir. O grupo da evangelização infantil Mocidade, que trabalha aos sábados, das 7 às 12 horas, está requisitando o kit pessoal familiar, tanto para adulto como para criança. O kit de higiene envolve escovas de dentes, cremes dentais, shampoos e sabonetes. É muito difícil atender essas crianças, dessas famílias, que muitas vezes não têm nem escova de dente, não tem nem creme dental. A mãe e o pai não compram porque precisam reservar um pouco do dinheiro para o feijão, para o leite, às vezes falta até para o sabonete. Vamos ajudar essas famílias, quem puder, por favor, tragam para nós na livraria escovas de dentes, cremes dentais, sabonetes e shampoos. Quem não puder nos ajudar, traga pelo menos um sabonetinho, já vai ser de muita valia. Curso Ciclo Básico de Espiritismo já começou, mas nós recomendamos quem ainda não fez inscrição, venha fazer. Curso com duração de apenas 4 meses, vale muito a pena fazer, tá? Por quê? Ciclo Básico de Espiritismo vai trazer informações básicas sobre a doutrina espírita. Vai ajudar muito a vocês que estão aqui sentados nos acompanhando, terem um entendimento de algumas coisas que a gente fala. Olha o passe, a vibração, fluidificação das águas. Muita gente não sabe o que é isso, como isso se dá. Venham fazer esse curso sobre ciclo básico, informações aqui na nossa livraria. Bem,
Vamos direto agora a como vai ser os nossos trabalhos, senão eu vou ficar aqui falando o dia inteiro. É gostoso por vocês ao par das coisas, mas a gente também tem que trabalhar contra o relógio. O nosso trabalho vai se desenvolver da seguinte maneira: leitura da mensagem com a Gisele, leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Cleusa, prece inicial, Vandercy, vibrações gerais, Francisco, prece final, André. A palestra de hoje tem o tema Desafios da Educação no Dia a Dia. Vai ser apresentada pela nossa amiga, trabalhadora da casa, Lúcia, trabalhadora da evangelização infantil do Paz e Amor em Jesus, fazendo parte específico do grupo da família. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus nos abençoe. E a mensagem de hoje é do livro Palavras de Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 43, Vinde a mim as criancinhas. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? Bom dia a todos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados puros de coração, deixar vir a mim os pequeninos. Item 1. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus V8. Item 2. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos 10, 13 e 16. Bom dia. Agora, vamos elevando o nosso pensamento até Deus Pai, Jesus, nosso querido irmão, asserenando os nossos pensamentos, o nosso coração. E dessa forma, vamos agradecendo a vida, agradecendo o sol lindo hoje que nos aquece, agradecendo esta casa de paz e amor, que estamos aqui para mais um domingo, uma manhã dominical. O domingo, que aqui no Paz e Amor, é o domingo da família, é o domingo das crianças, é o domingo que tem um barulho diferente, uma vibração diferente. E que para eles, os nossos pequenos, nós estamos aqui para ouvir a nossa palestrante e aprendermos um pouquinho mais. Em primeiro lugar, aprender para nós mesmos, para mudarmos e conseguirmos mudar lá fora e em primeiro lugar na nossa família, com os nossos amores, com os nossos pequenos. Obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Bom dia. Tá baixo. Bom
Bom dia! Bom dia! Agora sim. Eu não estou escutando os barulhinhos das crianças. São ótimos. Eu sou uma pessoa que adora o barulho de recreio escolar, acredita? Gente, queria convidar vocês, que são pais e responsáveis, para participarem quando puderem e quando quiserem do nosso grupo da família, que acontece lá no mesmo andar da evangelização infantil. Então, pais, tios, avós, que de vez em quando queiram, não vou tirar o público aqui da palestra, porque senão eles também vão ficar bravos comigo, né? Mas que de vez em quando queiram subir e conversar com a gente. Nós temos um grupo que trabalha com os pais, assuntos ligados à educação, à espiritualidade, ao cotidiano, ao dia a dia, pessoas que trabalham com a educação, com a psicologia e que podem também estar ajudando e orientando as famílias nesse processo. Tá? Então, fica o convite, começa no mesmo horário que a evangelização, a gente pede para chegar uns 10 minutinhos antes, umas 10 para as 9, deixar os filhos nas salas e depois se dirigirem à sala lá do grupo da família. Serão todos bem-vindos, tá bom? Bom, hoje vamos falar alguma coisa nada fácil hoje em dia, que são os desafios da educação. Temos vários, eu pontuei alguns, e vamos ver o que a gente vai conseguir falar dentro do nosso tempo para não extrapolar. Tecnologia. Ninguém tem problema aqui com filho que usa demais o computador, o videogame, o celular, né? Ninguém precisa mandar parar 50 vezes para tomar banho, para comer, né? Ninguém precisa pedir para sair do quarto, para ir passear, para ir tomar um pouco de sol. Ninguém, né? Não, né? Então, acho que vou pular essa parte. Gente, essa tabelinha que está aí é preocupante. Crianças de 2 anos, 50 minutos no celular, no tablet, o que for. É muito tempo, é muito tempo. A gente chama isso de chupeta eletrônica, que é aquele momento que a família precisa fazer outras coisas e acaba dando um tablet, um celular na mão do pequenininho, que não sabe nem falar, e aí é que está o problema, e fica lá com o seu dedinho mudando a tela, vendo vídeos e assistindo desenhinhos. Óbvio que tem coisas que são legais, são educativas, são instrutivas, a tecnologia veio para ficar, não dá para mudar, não dá para voltar atrás, mas precisamos ter equilíbrio e bom senso. Precisamos administrar de uma forma que fique saudável. De 2 a 8 anos, 2 horas e 45 minutos. De 8 a 12, 4 horas e 45. E até 18, 7 horas e 15. É meio que um horário de trabalho, né? 8 horas brincando, jogando, e sabe lá mais Deus o quê, né? Porque nós sabemos quem está do lado de lá, do lado de cá. Mas quem que está do lado de lá? Será que é realmente quem diz ser? Ao final de um ano, essas crianças estão 1000 horas na frente de um equipamento eletrônico. Os pequenininhos, que nem aprenderam a ler e escrever, muitas vezes ainda não aprenderam a falar. 2.060 horas para os maiores e 2.650 para os adolescentes mais velhos. Então, é um tempo muito longo. Isso aqui não é invenção, isso aqui tem estudos, temos livros, estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que mostra para a gente o quanto a interferência da tecnologia excessiva está fazendo mal para as vidas das nossas crianças e adolescentes. E aí eu digo mais, para a nossa também, porque nós também ficamos muito tempo na frente da telinha.
O nosso tempo de atenção e concentração caiu muito. Na medida que você precisa fazer um videozinho lá que chamam de Reels, e a pessoa só tem 5 segundos de atenção. O que a gente faz em 5 segundos? Nem pisca. Como nós podemos montar um conteúdo educativo, legal, que leve a uma coisa legal em 5 segundos? Então, as mentes estão super estimuladas, estão super aceleradas. E aí, dá para parar para estudar? Dá, depois que fica quase 7 horas na frente do jogo, desligar e falar, agora eu vou ler um livro. Não dá. Não é porque a gente não quer, é porque o cérebro não funciona para que isso aconteça. Agora, no intervalo, a gente estava conversando sobre isso. Existe uma região do cérebro que é super estimulada quando a pessoa está na frente da tela. E essa região recebe um excesso de hormônios, de neurotransmissores chamado dopamina. E essa dopamina faz com que a criança, quem está, queira. Então, é a recompensa imediata. É a região do cérebro que é superestimulada. É aquela que você precisa ter uma recompensa imediata para poder continuar. E na vida, a gente tem recompensas imediatas em tudo que a gente faz? Muito pelo contrário. Então, a gente está falando de coisas que pode parecer uma chatice, mas se nós não pusermos limites em nós primeiro, para conseguirmos colocar limites nas crianças, a gente vai ter sérios problemas e eles já estão começando a acontecer. Olha só alguns comprometimentos. Nós temos um movimento dos olhos que chama movimento acádico. Este movimento, ele faz com que os nossos olhos se dirijam, por exemplo, para uma leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Porém, a aceleração do olho no jogo, na visualização, na interação com o dedo, que depois fica com tendinite, né? O olho fica muito acelerado, assim como o cérebro fica. Aí você termina de fazer esse jogo e vai fazer lição de casa. Lembra que eu estou aqui falando em nome da evangelização infantil, e a gente trabalha com orientação de pais, então tudo que eu disser, vocês vão falar, mas não serve para mim, mas serve para alguém. Serve para alguém que tem filho pequeno, serve para alguém que tem neto, serve para um vizinho que está passando por esse problema. Então, sempre é bom a gente conhecer, porque a gente conhecendo, a gente ajuda outras pessoas. Doenças oculares, vista seca, miopia, astigmatismo, aumentaram muito da pandemia para cá. Problemas de coluna, lombar, cervical, por ficar muitas horas na mesma posição, e no celular a gente abaixa muito a cabeça, né? Então a nossa cervical fica prejudicada, dores de cabeça, enfim, obesidade, né, sedentarismo, e aí são inúmeras as coisas que podem ocorrer com esses excessos da tela. Atrasos cognitivos na linguagem, na comunicação verbal, na escrita e na leitura. Se a criança desde pequenininha já recebe uma tela, ela não conversa. Se ela não conversa, ela não desenvolve a fala. Desculpa. Se ela não desenvolve a fala, ela fica com atrasos de articulação. E esses atrasos de articulação vão levar a atrasos de comunicação, e esses atrasos de comunicação podem levar a atrasos na aprendizagem também. Interferências na atenção, concentração, motivação para os estudos. Quem tem motivação para estudar depois de ficar 3, 4 horas jogando 3, 4 horas nas redes sociais, ou pegar um livro que precisa ler? Não tem. Porque aquela região do cérebro lá que estava super estimulada, ela precisa fazer parar. E a outra, se dedicar.
Então, existe aí uma briga de neurônios para falar, bom, agora chega, vamos ler, vamos fazer lição, vamos estudar, vou arrumar meu quarto. Não arruma, não faz. Ah, é preguiçoso? Não, não é. Está com excesso de estímulos visuais e excesso de estímulos de movimento, de interação, usando diferentes tipos de estratégia para poder ganhar um jogo de guerra, de luta, sanguinolento. E aí, quais são os amigos do mesmo padrão vibratório que acompanham essas crianças, esses adolescentes? São aqueles que ficam lá no ouvidinho. Vai, continua, vai, mata, 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 mata. Aí a criança sai do jogo irritada, nervosa, tensa. Essa semana eu soube de uma história de um menininho que eu conheço que mordeu o celular. Simples assim. Mas por que você mordeu o celular? Porque eu fiquei com raiva. Então, olha os estímulos que estão chegando pelo uso inadequado, sem limite, sem regras. Fora os comportamentos antissociais, agressivos, imediatistas. As crianças e os adolescentes são muito imediatistas. Não têm paciência para esperar. Não têm paciência para conquistar. Não têm paciência para esperar o próximo aniversário, o próximo Natal. Não, eu quero e tem que ser agora. E o pai e a mãe, tá bom, né? Não vou frustrar. Puxa, coitadinho, não pode se frustrar. Pode e deve, enquanto está sob nossos cuidados, dentro da escola, para não se frustrar na vida. Então, tudo que a gente fizer, a gente precisa pensar na consequência. O agora, que legal, vou dar, tudo bem. Tem um motivo específico? É o momento certo dessa criança receber esse celular, esse tablet, esse presente? Ele precisa. Então, vamos ter crivo nas nossas escolhas, não só com relação a isso, mas com relação a outras coisas, para que a gente não tenha problemas futuros. E os problemas futuros já estão no presente. Vocês conhecem o termo nomofobia? Nomofobia é uma doença psiquiátrica, tendo que ser tratada com terapia e medicação, porque ela é a abstinência do uso da tecnologia. Então, aquele ser que já está viciado na tecnologia e também influenciado por irmãos no mesmo padrão e por colegas encarnados também, óbvio, quando ele fica sem a tecnologia, ele começa a ter sintomas de abstinência. Fica agressivo, fica violento. Teve uma novela, há pouco tempo atrás, que eu não me lembro o nome, que o rapaz acabou tendo esse tipo de problema com relação ao uso dos jogos. Então, esses são apenas alguns pontos que eu coloquei para que a gente tome bastante cuidado e tenha bom senso e critério para nós e para eles. Porque como somos modelos, pais são modelos. Se nós fazemos certo, eles vão copiar. Se nós fazemos errado, eles também vão copiar. E a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou essa tabelinha aí, qual é o tempo ideal de tela para cada faixa etária. Até 2 anos, sem telas. E não é o que a gente tem visto por aí. Então, em vez de dar uma chupeta, dá uma chupeta eletrônica. Em vez de dar um brinquedinho, em vez de brincar de achô com paninho, em vez de fazer cosquinha, em vez de... Tem tanta coisa para fazer com a criança nessa idade, desenvolver a linguagem, os movimentos, a coordenação, brincar de esconde-esconde. Não, toma a tela, fica quieto aí que eu estou cansado. Até 5 anos, 1 hora, até 10 de 1 a 2 e até 18 até 3. Eles não ficam só isso. E aí é que está o grande problema. Porque, óbvio, nós precisamos da tecnologia hoje em dia para tudo.
para nos comunicarmos, para trabalhar, para estudar. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que o outro lado é ruim. O uso para esse tipo de coisa, ele é necessário, fundamental. A gente sabe que o nosso planeta já evoluiu muito em ciência e tecnologia. E ainda está em defasagem em amor. Por isso que nós estamos com tantos problemas. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, porque nós estamos tendo muito auxílio do plano espiritual e muitas mudanças de comportamento das pessoas que vão fazer com que nós também mudemos os nossos pensamentos e possamos mudar o padrão vibratório do nosso planeta. E são exatamente estas crianças que estão chegando, que precisam ser educadas adequadamente para que o nosso planeta possa evoluir, porque será delas. Então, vamos tomar muito cuidado, vamos pensar nas consequências de tudo que nós fazemos na educação dos nossos filhos. Ah, mas já tem 18 anos. Não tem problema, mora debaixo do seu teto, você paga as contas dele, dá comida, lava a roupa, passa. Existe diálogo, existe conversação, mas precisa ainda existir regras. O segundo desafio, que está muito ligado a esse, é a jornada de trabalho. Porque falta horas no relógio e a gente também não consegue administrar muito nosso tempo interno. Então, essa frase aí eu tirei do livro da Dora Encontre, Educação segundo o Espiritismo, que se vocês tiverem oportunidade em adquirir, ele é muito bom, muito, muito, muito. Uma criança na vida de um adulto modifica-lhe os hábitos, requer que ele renuncie a alguns de seus prazeres e desejos e a uma grande parte de seu tempo. Dá trabalho. E a gente que, pelo egocentrismo doentio, não consegue sequer pensar em doar algo de si. Não é dar bens materiais, é doar seu amor, o seu tempo, o seu afeto, o seu cuidado. É sentar juntos para fazer as refeições sem tecnologia, sem TV ligada. Antes o nosso problema era a televisão. Agora a televisão quase ninguém nem assiste. Assiste canal fechado, série, YouTube. Então, nesse momento onde um pode olhar para o outro e apreciar o sabor da refeição. Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está comendo, porque a gente come e não sente o sabor. É o momento de conversar com os filhos. É o momento de perguntar como foi o dia. Mesmo que eles não falem. É para perguntar. De um jeito ou de outro. É para dizer como foi o seu. Então, se são poucos os momentos de contato em que isso pode acontecer, por que não aproveitá-los? Por que não curtir essa relação? Um outro caso que eu tenho aqui para dizer, uma criança, um pré-adolescente, né, de 10 anos, 11 por aí, ele me disse que todo sábado, ele, o irmão mais velho e a mãe fazem cabaninha na sala e eles montam com lençóis, colocam almofadas dentro e põem jogos e eles brincam. Simples assim. Dá trabalho? Dá um pouquinho, mas é tão bom, é tão prazeroso. É uma recompensa que não tem preço. Queremos independência, né, dos nossos filhos, mas ensinamos as coisas para eles e depois não deixamos eles fazerem, porque não tem tempo. Ensinamos a se trocar, ensinamos a abotoar, a fechar zíper, amarrar tênis, mas na correria do dia a dia, não, deixa que eu faço. Não, estou com pressa. Não, deixa que eu faço. Não, você demora muito. Não, você é muito lento. Gente, se a gente tira a oportunidade da criança fazer, a gente está tirando a oportunidade dela se desenvolver. Se a gente tem medo de deixar a criança levar um prato da mesa para a pia, a gente está tirando a oportunidade dela ser independente e um dia morar sozinha. E um dia, quando for trabalhar, não sabe lidar com os outros, não sabe conversar, não sabe. Por quê? Porque nós tiramos essa oportunidade.
Então, vamos pensar que a cada faixa etária temos algumas coisas que podemos ensinar, sim, e aí não é só ensinar, é supervisionar, é acompanhar, é não criticar se dobrou o pijama torto, se arrumou a cama feio, feio no seu modo de vista, no seu ponto de vista, mas bonito para ele que fez. Mãe, olha que legal, arrumei a cama. Ai, mas está tão feio. Meu Deus, você quer que ele aprenda como? Se você não elogia. Quem não gosta de um bom elogio? Um elogio falso não tem valor, mas um elogio pelas conquistas, pelas coisas que a criança faz, pelo que o adolescente faz, é muito importante. Então, se a principal finalidade do espírito é renascer para evoluir, e nós estamos podando nas atividades básicas do dia a dia, o que dirá nas outras? Cuidado, vamos pensar sempre nas consequências. Vamos pensar que lá na frente são eles que estarão, e estarão por nós. Porque nós envelhecemos, e eles se tornam adultos. E aí? E depois, quando nós voltarmos para a nossa pátria espiritual, eu não posso desencarnar porque meu filho não sabe fazer X, Y, Z. Ha, ha, ha. Ninguém vive para semente. Autoridade e permissividade, que é o grande problema hoje em dia. Será que se falarmos não, vai doer? Será que se falarmos hoje não, amanhã eles vão conseguir esperar? Será que dermos um grito, eles vão obedecer? Será que batendo resolve? Pondo de cara na parede, como lá no século não sei quando, segurando o pinguinho de giz na lousa. Gente, não dá mais para educar como educávamos, ou os nossos pais nos educavam. Mas, de qualquer forma, a autoridade demonstra hierarquia. O ganho é o respeito. O ganho da autoridade é você conseguir, dentro de determinados limites dos seus e dos filhos, que eles também têm e devem ser respeitados, você conseguir ser ouvido. Porque a tua autoridade, ela vem com lógica e com amor. Sem a lógica, nós não conseguimos convencer as crianças hoje em dia. E sem afetividade, a lógica não tem valor nenhum. E a permissividade em excesso, ela só vai levar ao imediatismo, ao consumismo, ao desrespeito, ao egocentrismo. Eu quero, eu faço, eu posso, mesmo onde não puder. E aí depois não vão saber lidar com as consequências. Então ficam aí algumas reflexões para a gente pensar um pouquinho. Estamos no caminho certo por estarmos aqui, trazendo os nossos filhos, nossos adolescentes para a evangelização. Mas vamos refletir nesse excesso de oportunidades que as pessoas recebem hoje em dia com a tecnologia e que muitas vezes elas estão trazendo mais prejuízos do que benefícios. Colocar um pouquinho nosso papel de pai e mãe em ação, mesmo que seja para eles ficarem de mal um pouquinho. Fica de mal, daqui a pouco já está de bem de novo, né? Tá bom? Obrigada, viu, gente? Bom domingo para todos e bom... Como é que é o macarrão de hoje mesmo? Bom linguine para vocês. Bem, agora que nós recebemos tantas informações importantes e interessantes através da nossa querida Lúcia, é o momento de nós relaxarmos, sentarmos mais confortável possível, mesmo o banco sendo de madeira dura. Vamos colocar o mais afastado possível do banco da frente, não deixar que a cabeça penda para a frente, porque na realidade esse movimento pode perturbar, atrapalhar um pouquinho o trabalho da doação do passe.
Vamos fechar nossos olhos, e nós sempre dizemos que os olhos devem ser fechados para que a concentração seja maior, nos equilibrarmos. E vamos acompanhar agora um rápido exercício antes de iniciarmos. Vamos encher os pulmões de ar. Vamos segurar uns 2, 3 segundos, soltar o ar novamente. E ainda mais uma vez. E assim, vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças no início desse trabalho de passe que os médiuns nesse momento iniciam. Essa luz dourada, ela vai entrando pelo alto de nossas cabeças no chamado centro de força coronário. E nós lembramos que centros de força são como sensores que nós temos distribuídos pelo nosso corpo, que são responsáveis por receber energias e transmiti-las aos órgãos que estão associados a esses centros de força. O centro de força coronário, esse que fica no alto de nossas cabeças, é o centro mais importante, ele comanda todos os demais centros de força. Ele é o grande receptor das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. Essa luz dourada agora, ela vai pousar na altura da nossa testa e adquirir um tom azulado, o chamado centro de força frontal, equilibrando nossos pensamentos, equilibrando nossos sentidos e ainda contribuindo para um melhor intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora vai pousar na altura da nossa garganta, no centro de força laríngeo, esse centro tão importante, responsável pelo nosso aparelho fonador, pela nossa fala, responsável pelo aparelho respiratório, permitindo que o ar que nós ingerimos possa ser adequadamente trabalhado em nossos pulmões. A luz azul agora adquire um tom rosa e vai pousar na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando as nossas emoções, serenando os batimentos cardíacos. Essa luz rosa agora adquire um tom esverdeado e pousa na altura do nosso baço, no chamado centro de força esplênico, esse centro regulador dos elementos vitais cósmicos e ainda importante elemento para contribuir para o metabolismo da purificação sanguínea. Essa luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força digestivo, esse centro de força que acaba sendo um grande captador de energias negativas que nos perturbam durante o dia, afetando todos os órgãos que a ele estão ligados. Então vibremos para que esse centro seja energizado positivamente, beneficiando todos os órgãos do aparelho digestivo, do aparelho urinário, possibilitando que os alimentos que ingerimos possam ser adequadamente metabolizados de acordo com as necessidades de cada um. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e pousa na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, esse importante centro responsável pelas energias reprodutoras e pelas nossas forças criativas. Agora essa luz laranja vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, lentamente, até chegar aos nossos pés. E agora ela vai subindo lentamente pela parte traseira das pernas, até chegar à base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte, no chamado centro de força básico, responsável pela captação das energias provenientes da Terra e ainda responsável por equilibrar todo o nosso aparato ósseo e muscular. Essa luz laranja agora vai subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, lentamente, até chegar à base do nosso crânio, chegando novamente ao centro de força coronária e fechando assim esse circuito de refazimento energético. E agora que nós recebemos, é o momento de nós doarmos, através de vibrações, e vibrações nada mais são que bons pensamentos, pensamentos que nós vamos inicialmente dirigir a nossos lares. Vamos mentalizar cada cômodo,
Vamos mentalizar as pessoas que conosco convivem para que elas também possam ser beneficiadas por essas mesmas luzes de amor que recebemos neste momento. Vamos mentalizar o nosso bairro, vamos mentalizar o nosso ambiente de trabalho, vamos mentalizar nossos companheiros, chefes, subordinados, para que todos também possam ser beneficiados de acordo com suas necessidades por essas mesmas luzes que ora recebemos. Vamos mentalizar as ruas da nossa grande cidade de São Paulo, vamos mentalizar aqueles que estão nas ruas e não tem quem por eles ore, vamos lhes estender as mãos em ato de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, que muitas vezes vale muito mais do que uma ajuda material. Mentalizemos e vibremos por aqueles que estão nas cracolândias, deserdados da fé, para que possam ser inspirados em suas jornadas evolutivas a buscarem um socorro que os tire da dependência das drogas, sejam elas quais forem. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, adoecidos, ou até mesmo por aqueles que lá estão trabalhando, para que todos possam ser beneficiados e não tenham medo, possam ser fortalecidos por essas luzes de amor, fortalecidos em suas dores, para que tenham fé, esperança, bom ânimo para prosseguir sempre. Vamos vibrar por aqueles que estão nos orfanatos, as crianças que estão nos orfanatos, as crianças que estão nas ruas, ou até mesmo aquelas que estão nas casas, mas que sofrem violências, para que sejam amparadas e protegidas contra a crueldade. Vamos vibrar pelos nossos idosos que estão nas casas de repouso, ou até mesmo aqueles que estão nos lares, mas não recebem aquele abraço de amor, de acalanto. Vamos vibrar pelos nossos dirigentes, pelos nossos governantes, para que todos possam pensar e trabalhar em prol da população, proporcionando a todos condições dignas de vida, deixando de pensar em seus interesses pessoais e pensem nos interesses da coletividade, para que assim possamos ter um Brasil melhor, sem dissensões, sem desavenças, sem ódio de irmãos contra irmãos, e que desse Brasil possa brotar uma luz que irradie para todos os países do mundo, em especial aqueles que se encontram em crise, em conflito, em guerra, para que seus governantes também possam ser inspirados a buscar a paz e deixem de fomentar a discórdia, a desunião entre os povos, independente de crenças religiosas, independente de etnias, raças ou ideologias políticas, para que todos possam praticar o amor como Jesus nos ensinou e assim fazer com que a nossa terra possa prosseguir em seu trabalho em direção ao mundo de regeneração, onde o bem que sempre falamos, prevalecerá sobre o mal. Voltemos agora a esta casa, voltemos agora a esse salão e vamos mentalizar e vibrar pelos nossos mentores. Mentores são os dirigentes espirituais desse trabalho, liderados pelo Dr. Duzerra de Menezes, para que possam conseguir prosseguir com seu trabalho de acolher, assistir e socorrer todos que a essa casa chegam, encarnados ou desencarnados. Vamos mentalizar os nomes que são colocados naquelas urnas do lado de fora, encarnados ou desencarnados, para que os espíritos encarregados deste trabalho possam levar até cada um deles um medicamento de acordo com as necessidades. Vamos mentalizar e vibrar também pelas casas irmãs do Paz e Amor, o nosso centro de assistência social, o CASPAS, lá em Guaianazes, e o nosso centro de recuperação e dependência química, lá em Ferraz de Vasconcelos, para que todos possam prosseguir com o trabalho de acolhimento levando o medicamento ao mais necessitado, seja o medicamento material, seja o pão material, seja o medicamento espiritual, sobretudo. E agora, meus amigos, é chegado o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. Assim, vamos mentalizar e mandar nossas melhores energias para aqueles espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dos elementos vitais cósmicos, os princípios curativos e purificadores que se encontram nos campos, nas florestas, nas cascatas, nos rios, nos mananciais.
Vamos mentalizar os recipientes, nossos lares, nossos filtros, onde colocamos a água que nós individualmente consumimos. Mentalizemos também as garrafinhas que estão nesse salão, para que os espíritos encarregados deste trabalho possam, através da ação magnética, neles colocar os fluidos medicamentosos que vão beneficiar a cada um, conforme as suas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Mas não nos esqueçamos, meus queridos amigos, que a eficácia desse fluido bendito vai depender fundamentalmente de nossas atitudes e de nossa fé. Portanto, antes de sorvermos esse líquido bendito, elevemos o pensamento ao alto e agradeçamos ao Pai pela bênção da vida, para que assim possamos criar em nosso entorno uma atmosfera de paz e de equilíbrio, permitindo que os bons espíritos estejam conosco em todos os momentos de nossas vidas. E assim, serenados e equilibrados, vamos acompanhar nosso querido irmão André na prece de encerramento que fará por todos nós. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, a nosso Pai maior, agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui encarnados, com os nossos desafios no viver, em conviver, em família, em sociedade, e que possamos transportar para o nosso dia a dia os ensinamentos que aqui hoje tivemos com os nossos jovens, crianças, adolescentes, para que construamos assim um mundo melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Paz e amor em Jesus.